Olá, pessoal! Hoje nós estamos com o nosso primeiro vídeo da série Saúde e eu estou com um expert, que é meu professor querido, Luciano Alves, e eu vou ler o currículo dele para vocês. Luciano Alves é founder do Instituto ILA, neuropsicólogo, palestrante e trainer internacional em constelação familiar, organizacional e estrutural. E eu vou contar um segredo para vocês. Ele lê microexpressões. Então, hoje, por isso que eu deixei o cabelo assim, ó, para ele ver que eu não estou mentindo. Luciano, muita gratidão, seja muito bem-vindo. E ele hoje vai falar com a gente sobre o pensamento sistêmico complexo, um novo olhar para a saúde e doença. Fique à vontade, Luciano. Muito bom, Sheila. Gratidão pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande falar sobre essa temática e também estar com você nesse projeto que você está levando para as pessoas bastante conhecimentos, né? No sentido de trazer e despertar nas pessoas um sentimento maior de cuidado, de autocuidado, de amor próprio. Isso é muito legal. E hoje a gente sabe que existem inúmeras ferramentas que podem facilitar esse processo de experiência, né? Não só as mais tradicionais, mas existem outras terapias e outras abordagens que são muito interessantes, que podem ser colocadas em práticas, né? E pode ser de alguma forma vivenciadas em um lugar saudável, digamos assim, né? É um tema que eu já estudo há mais de 20 anos, né? Esse aspecto do pensamento sistêmico aplicado à área de saúde e doença, eu chamo de pensamento sistêmico complexo, dessa perspectiva de saúde e doença, porque eu comecei a pesquisar aquilo que, não só as emoções geradoras de sintomas e doenças, mas também aspectos relacionados às nossas crenças e também os movimentos que estão conectados à nossa história, ou seja, a função pai, a função mãe, desencadeando na gente vários sintomas e doenças, né? Eu não me contentei apenas com os aspectos emocionais geradores de doença, né? Por exemplo, se você tem um nível de ansiedade, isso pode estar conectado a uma ausência de aspectos mais práticos da vida relacionados. Quando eu falo em ansiedade, eu falo na necessidade de reconexão com a criança, na necessidade de estabelecer esse vínculo com a criança, né? Isso é uma literatura muito habitual nessa área, é muito comum. Mas quando você traz uma perspectiva mais anterior a esse movimento da emoção, né, geradora da dificuldade de conexão com a criança, você se conecta com aquilo que é uma intenção de salvar o sistema, uma intenção de aguardar o sistema estabelecer um nível de andar, de se curar, de melhorar, né? Quando eu falo sistema, eu posso estar dizendo que eu estou aguardando a minha mãe olhar para mim, eu estou aguardando a minha mãe estar disponível para mim, eu estou aguardando meu pai olhar para mim, meu pai estar disponível para mim. Então, todo o movimento que faz com que isso gere em muitas pessoas um nível de ansiedade muito grande, né? Isso desencadeia uma série de sintomas consequentes. A ansiedade é uma emoção secundária e que vem acompanhada do medo. É o medo de ficar só, é o medo de perder a esperança no sentido de não conseguir se reconectar com a fonte da vida, com a alegria, e aí assim sucessivamente. Então, todo esse contexto ele vai se espalhando, digamos assim, vai se colocando de uma forma muito prática na vida da gente, né? A gente não se dá conta das inúmeras possibilidades que existem, que podem desencadear sintomas e doenças quando estamos fora do nosso lugar, quando estamos fora do nosso lugar no sentido de que uma parte nossa, como filho, por exemplo, pode estar no lugar do vovô, no lugar da vovó, no lugar do papai, no lugar da mamãe, no lugar de alguém que já morreu. Isso é possível também, dentro desse imaginário do inconsciente, né? Então, todas essas possibilidades, elas fazem parte de uma pesquisa, de uma história, né? E o quanto isso na gente vai fazer com que a gente possa, muitas vezes, desencadear uma série de movimentos internos que vão desarmonizar internamente e que vão causar em muitas pessoas muitas doenças e sintomas. Tudo isso surge com a necessidade de trazer um olhar diferente para a saúde e doença, né? Trazer um olhar mais profundo para essa parte, que é algo que
a gente muitas vezes não toca, né? Porque a gente lida especificamente com vida e morte, morte e vida o tempo inteiro. E muita gente, por exemplo, procura muito mais um workshop de relacionamento afetivo do que um workshop que trata sobre saúde e doença, que lida com vida e morte, né? É a necessidade muito grande de viver uma relação afetiva saudável. Então, todo um processo que a gente acaba invertendo, porque se eu não estou bem internamente, como eu vou viver uma relação afetiva saudável, né? É meio louco, mas aí a gente vai doente mesmo. É uma intenção, digamos assim, da criança que gera um movimento de eu preciso ter alguém, eu preciso me relacionar com alguém, eu preciso gerar um movimento de ter uma família, e aí vai. E tudo isso acaba piorando ainda mais, muitas vezes, o sintoma e doença de uma pessoa, né? Porque ela está dentro de uma dinâmica, dentro de um processo de lealdade, e isso remete a um campo da própria história como movimento de vida, né? E esse é um processo que eu sempre falo que o maior desafio nosso é se reconectar com a criança, né? O maior desafio de todos. E esse processo é muito interessante porque o fato de estarmos desidentificados, fragmentados, né, dentro dessa criança, a história dessa criança, faz com que a gente desenvolva muitas vezes sintomas de doenças. E à medida que eu vou me conectando a essa criança, eu vou estabelecendo um movimento de conectar com essa criança, eu vou naturalmente diminuindo sintomas e doenças. A forma que a gente tem de se relacionar com o mundo e com aquilo que foi o aprendizado da nossa história é através da nossa criança. Então, esse afastamento é o maior causador de síndrome de pânico, por exemplo, né? É o maior causador de ansiedade. É o maior causador de várias psicopatologias e sintomas e doenças do trato urinário, respiratório, cardíaco, sanguíneo. Esse é o maior movimento que faz a gente adoecer, que é justamente estar fragmentado, a gente vai perder força, né? É como se partes minhas estivessem conectadas por lealdade à história, e essa história, de alguma forma, está dentro de mim, porque há uma troca, né, de partes nesse movimento, e eu vou gerar um processo de, a cada movimento de autodesenvolvimento pessoal que eu faço, independente de onde eu faça, né, que abordagem seja, eu estou devolvendo uma parte que pertence ao sistema, que são crenças limitantes, por exemplo, e pegando uma parte minha de volta e despertando isso. Então, quando eu tomo essa consciência e esse processo de fato acontece, eu vou emendando esse grande quebra-cabeça, né? Chamo de mosaico. Fica meio, às vezes, desconfigurado até que você possa ajustar, né, a forma, o desenho, mas é uma parte sua importante que traz de volta, né? Isso é a garantia da perspectiva daquilo que a gente ensina e acredita, que quando eu estabeleço essa conexão profunda de resgatar essas partes fragmentadas, vou criando o meu mosaico, né? Eu vou criando a minha vida, eu vou criando a minha história. E dessa forma eu vou ficando forte, porque pensa que um corpo, ele carrega muita memória celular, né? Então ele vai despertar muita memória celular. E essas memórias celulares têm uma quantidade da mamãe, uma quantidade do papai, uma quantidade da vovó, uma quantidade do tio, uma quantidade do bisavô, uma quantidade da história aqui dentro de cada um de nós, né? Então, é um corpo só para carregar muitas memórias, muitas histórias. Consequentemente, eu vou adoecer, consequentemente, eu vou desenvolver sintomas. Por quê? Porque é um processo muito louco. A criança, ela passa por um campo de aprendizado desde o ato da concepção. Na realidade, a gente fala que vem antes, né, da concepção, por exemplo, quando a mamãe está dentro da barriga da vovó, e quando a mamãe está dentro da barriga da vovó, ela já tem todos os ovócitos, que ela vai se tornar óvulos quando ela for mulher, né? E vai ser fecundado um dia por um espermatozoide. Então, toda a influência das emoções da vovó já estão impregnando os ovócitos da mamãe quando ela estava na barriga da vovó, e um daqueles ovócitos vai se tornar um óvulo, vai ser fecundado e você vai nascer, né? E esse movimento é louco, porque olha a força que existe dentro da ancestralidade quando a gente olha para esse campo de experiência, né? O quanto isso está impregnado com muita força e muito movimento de vida e morte, morte e vida o tempo inteiro, né? Despertando, bombando dentro de cada um de nós. E essa criança vai desenvolver-se, com 3 meses ela já está praticamente com todos os órgãos dela formados. É nessa fase, essencialmente, que a gente começa a desenvolver o aspecto do perfil esquizoide, né? E onde a gente começa a
estabelecer um movimento de produzir bastante dentro do sistema nervoso central neurônios, e que também vai para a coluna vertebral, sistema periférico recebe os estímulos, daí vai estabelecer esse movimento maior de desencadear o aprendizado inconsciente. Só que a gente é bombardeado o tempo inteiro pelas emoções da mãe, né? Isso vai desencadeando na gente uma série de informações sem consciência disso. A gente simplesmente aprende sem tomar consciência de que essa emoção é boa ou não é boa, ou eu quero ou eu não quero. Simplesmente eu vou vivenciar a emoção, isso vai ficar registrado como memória celular e, naturalmente, eu vou estabelecer um processo de reproduzir isso em uma determinada fase da minha vida. Isso a gente chama de ressonância, a gente chama de destino, digamos assim, mas um destino que tem a ver com a memória celular, né? Ou seja, uma memória celular que foi aprendida sem consciência. Né? E nessa é uma fase também que a gente está sendo bombardeado por hormônios imunossupressores, como o cortisol, a adrenalina. Isso vai estabelecer um processo louco, porque no sistema límbico tem a amígdala tem uma partezinha do sistema límbico que regula aquilo que tem a ver com o estado de sobrevivência da gente. E a sobrevivência, ela remete a um campo de toda vez que eu desperto a amígdala, eu gero um movimento de bombardear no sangue, cortisol e adrenalina, por exemplo, são hormônios imunossupressores, em detrimento de liberar ocitocina ou serotonina, por exemplo. E esse movimento é interessante porque esses hormônios são hormônios que vão alterar o meu sistema imunológico, vão bloquear o sistema imunológico, porque o corpo entende que, o cérebro entende que o fato de sobrevivência é mais importante do que o aspecto da imunidade, então eu vou abaixar minha imunidade, consequentemente eu vou adoecer. Então é louco, né? É todo o processo que a gente já, desde a barriga da mamãe, a gente já absorve essas informações e vai gerar uma série de sintomas e doenças lá na frente. Então olha o quanto também essa relação ela é essencial e profunda no sentido de que quanto mais mães, mulheres tiverem consciência dessa fase como essencial e que tiverem esse princípio de consciência, mais saudáveis vão ser as crianças, digamos assim, né? Seria muito bom que a gente aprendesse tudo isso quando a gente fosse pequenininho, né? Já gerando essas informações desde quando fôssemos pequenininhos. Então, esse é um movimento que vai passo a passo, colocando a gente num lugar totalmente distante da consciência, totalmente distante da gente. E aí que a gente vai... olha que interessante, a gente vem de duas células, né? O espermatozoide e o óvulo. Essas células vão se multiplicar em bilhões de células. Né? Então, olha só, à medida que a gente vai multiplicando isso, a gente vai perdendo contato com o que é essencial, que é a fecundação, que vem de duas células, que vem da vida, né? Que vem da força desse lugar. E, ao mesmo tempo, a gente vai se conectando mais ainda, porque vai densificando a informação, consequentemente, vai estabelecendo um movimento de densificar a minha consciência. Né? Ou seja, eu vou só ficar com a experiência, mas não compreendida. Isso eu vou desencadear para o resto da vida. E aí vem a segunda fase, que é a gestação, depois a terceira fase, que é o nascimento, a quarta fase, que é o movimento da socialização primária, e todo esse campo vai estabelecendo um processo de aprendizados, sem ter consciência deles. Né? E quando eu me dou por conta, eu cresci e simplesmente estou conectado a um aprendizado lá de trás, né? Desde o ato da concepção, até antes da concepção, como eu falei, mas que eu não me dou conta disso. Simplesmente eu vou tentar compreender isso a partir das pessoas, das relações de uma forma geral. Né? Eu vou me relacionar com alguém que vai tentar me lembrar algo que tem a ver com a minha história, que eu carrego, que de alguma forma estou multiplicando aquilo, estou reproduzindo aquilo como uma lealdade, como uma informação. Né? Então, é todo um processo que precisa ser compreendido e integrado. Para quê? Para que a gente possa devolver essas partes, que são partes da história, que são partes que muitas vezes eu digo para diminuir o seu sintoma e a sua doença, eu adoeço e desenvolvo sintoma por você, mamãe, por você, papai. Então, é todo um processo inconsciente que vem da criança, no sentido de querer salvar ou excluir o sistema, né? Ou de uma forma excluir o sistema, e remete em muitas pessoas a esse processo de sintomas de doença. E quando a gente fala dessa forma, a gente está dizendo que o corpo como um todo,
é o grande campo da experiência humana, né? O corpo ele traz essa possibilidade de agregar vários sistemas, né? Como os órgãos, por exemplo, coração, pulmão, rins, o nosso sistema neurovegetativo, nosso sistema hormonal, endócrino. Então, todos esses sistemas, eles trabalham em prol da manutenção da vida. São sistemas interdependentes, cada um faz o que faz, né? Mas todos eles dialogam em prol da manutenção da vida. Tem um objetivo, é a vida, a continuidade da vida, né? E assim são os outros sistemas de uma forma geral. E a forma como esses sistemas se comunicam e dialogam, né? se ajudam, digamos assim, em prol da manutenção da vida, a forma como eles fazem isso é sistêmico, porque o pensamento sistêmico complexo, ele olha para todo, ele olha para o corpo inteiro, ele não olha para um sintoma específico, né? Ele traz a possibilidade de você compreender o que, a partir do todo, o que gerou aquele sintoma ou doença em você. Então, todo esse processo, ele nos coloca de uma forma única, porque quando eu falo em sistemas, eu falo, meu pai é um sistema, minha mãe é um sistema, eu sou a integração de dois sistemas, e a vida é o campo de experiência e a forma como nós nos relacionamos, isso é sistêmico, né? Então, todo esse processo é interessante porque essa triangulação, ela é a garantia de saúde ou doença, de vida ou morte, né? A forma como esse filho, ou seja, nós, a ponta do sistema, vamos nos conectar com a história, nos conectar com essas crenças que aprendemos dos nossos pais, consequentemente, da grande história, que eu chamo a ancestralidade de grande história. Então, se eu estou, cada vez que eu estou no meu lugar, é a garantia de eu estar mais saudável, digamos assim, diante da vida, né? Só que isso não acontece. Seria bom que fosse assim, né? Então, eu sempre falo que uma dorzinha no dedinho da unha do pé, lá embaixo, ela pode estar conectada a uma memória celular, a um processo inconsciente, de uma experiência lá de trás, né? Inclusive uma experiência do sistema de pai ou de mãe. Ela pode estar conectada, mesmo que a gente não tenha conhecido a pessoa, o vovô, o bisavô, a história deles, ou como foi o processo deles, isso de alguma forma está dentro de cada um de nós. E isso, quando não é consciente, isso pode desencadear em muitas pessoas sintomas e doenças, né? É por isso que o corpo ele reflete, porque o corpo, segundo a medicina tradicional chinesa, ela tem o corpo tem órgãos e vísceras, né? E cada órgão e víscera tem uma respectiva emoção. Então, por exemplo, o fígado ele está relacionado à nossa raiva contida ou raiva expressa. E essa raiva é uma raiva que vem da impossibilidade de você poder ser você, de você poder viver a sua vida, de poder viver a sua história, né? E como o fígado está do lado direito do corpo, ele tem um nível profundo de carregar muito mais o aspecto yang, que é o movimento do masculino, né? Desse masculino, a raiva desse masculino, em relação ao feminino, porque ele também faz parte do sistema todo digestório da gente, baço, pâncreas, fígado, estômago, tudo na mesma região aqui na frente, né? Mas olha só, é o masculino dentro do feminino. Tanto é que o fígado se manifesta, ou seja, ele vai dar vida nos órgãos reprodutivos femininos. Olha que louco isso, né? Então, por exemplo, mulheres que têm menstruações fortes, sangue forte, coágulos, ou menstruações fracas, tudo isso é um processo gerado pelo fígado, né? Que é diferente do masculino, por exemplo, que os rins se manifestam, se abrem nos órgãos reprodutivos masculinos. Então, as disfunções eréteis, as ejaculações precoces são motivadas pelo enfraquecimento da energia do rim, que tem a ver com medo. É o medo da vida, o medo de se manifestar, o medo de ser você, que a emoção que rege o rim é o medo. E o rim manifesta-se nos órgãos reprodutivos masculinos, assim como o fígado se manifesta nos órgãos reprodutivos femininos. Então, em ambos, homem e mulher, se manifestam nos olhos, né? Então, sintomas desenvolvidos pelos olhos, miopia, astigmatismo, cegueira noturna, seja lá o que for, são processos também gerados pelo fígado. Então, esse é um movimento único. À medida que a gente vai desarmonizando, né? Porque o corpo,
sistema campo, né, corpo físico, ele busca o tempo inteiro uma homeostase. A homeostase é o princípio do equilíbrio das forças internas, das emoções internas, que, quando estão em desequilíbrio, vão gerar vários sintomas e doenças, né? Então, à medida que a gente vai se identificando a história e vai reproduzindo a história no dia a dia, a gente vai enfraquecendo os órgãos e vísceras, consequentemente, vai desencadeando diversos sintomas e doenças. Então, esse diálogo que existe entre os órgãos, né, são sistemas interdependentes, mas que trabalham todos em comum de um ponto, de um objetivo só, que é a manutenção da vida, a continuidade da vida, a perpetuação da espécie, é justamente esse processo que faz com que a gente compreenda que todo o corpo é o grande espelho da experiência humana, né? Por aqui que a gente se relaciona, se comunica, se expressa, se manifesta. Quando uma parte desse corpo está em desarmonia, ok? Isso vai desencadear em todo o sistema, muitas vezes, desarmonia. Consequentemente, sintomas e doenças. É por isso que o pensamento sistêmico complexo, ele olha para o corpo, para o campo da experiência, não para uma desarmonia do fígado ou do rim, que sabe que está conectado a algo maior que vai gerar em determinada parte do corpo um sintoma ou uma doença. E dentro desse movimento Voltando também... naquilo que... Desculpa, Pode, Luciano. pode falar. Naquilo que você estava falando, e é por isso que nós vemos, às vezes, uma mãe que tem 3, 4 filhos, e cada um é de um jeito, por conta das experiências que ela viveu quando ela estava na gestação. E, às vezes, esses filhos desenvolvem doenças diferentes. Aí você fala assim, mas um filho tem rinite, o outro não tem. Um filho, sei lá, tem uma doença autoimune, o outro não tem. Que é justamente por conta dessas questões que são vivenciadas dentro do útero. Também, isso influencia bastante a forma como cada um de nós vai se manifestar na vida, né? Vai desenvolver-se na vida, ou com relação a sintomas de doença ou qualquer outra parte da nossa história. Mas também, quando eu falo quando você traz isso, é legal porque eu estudei há muitos anos atrás teoria da personalidade. Dentro da teoria da personalidade, é muito comum os teóricos falarem que existem aspectos que são relacionados a movimentos inatos e a movimentos externos, ou seja, o ambiente modelando a minha personalidade, assim como o ambiente interno, que é o processo do aprendizado da celular, modelando a minha aprendizagem, né? Então, eu não entendia por que eu era diferente, basicamente 9 meses do meu irmão, do mesmo pai e da minha mãe, e a gente nasceu com personalidades totalmente diferentes, né? Com sintomas e doenças totalmente diferentes. Impressionante isso, né? Então, quando eu comecei a estudar pensamento sistêmico complexo, eu comecei a compreender que uma parte minha estava mais identificada a uma parte do meu pai do que da minha mãe, outra parte mais da minha mãe do que do meu pai. E essa variação percentual, a gente não tem como medir isso, mas percentualmente falando, vamos supor que eu estivesse mais conectado aos sintomas da minha mãe, né? Por uma lealdade de história. Por exemplo, na minha história, minha mãe perdeu o meu avô com 9 meses e eu, inconscientemente, ocupei esse lugar. Fui parar lá, né? Com 9 meses, eu fui parar lá. E aí, quando eu saio do meu lugar, eu vou desencadear, eu vou enfraquecer o meu sistema imunológico, vou enfraquecer o meu corpo, consequentemente, vou desenvolver muitas doenças, né? Então, esse movimento é muito forte porque é aquilo que eu falei lá atrás. A gente aprende isso sem tomar consciência. Simplesmente a gente vai. A gente não tem consciência. A gente vai. No nosso consciente nos conduz para esse lugar, para ocuparmos esse lugar e, consequentemente, tentar tapar buraco. É um grande equívoco, né? A gente olha hoje, a gente vai dizer, caramba, é um equívoco, né? Eu se tivesse consciência, não estaria lá. Mas mesmo hoje, a gente está cheio de sintomas de doenças que continua equivocado com muitas coisas, né? Por quê? Porque ainda não está claro, não está consciente, não foi ressignificado aquela experiência como memória celular. Então, para além disso, existe essa questão da memória celular que vai desencadear uma personalidade em cada um de nós e também toda a experiência do ato da concepção, uterino, gestacional, né? Nascimento, primeira infância principalmente, vão modelar bastante tanto aspectos da memória celular, que é um aspecto interno, assim como o princípio do que é secundário, digamos assim,
Então, são todas as experiências do meu processo de desenvolvimento fetal, por exemplo, né? Então, é todo um processo em conjunto que vai dizer, olha, você, por estar mais conectado às broncas do papai, vai ser assim. E você vai ser assim porque está mais conectado à bronca da mamãe. Então, essas possibilidades são inúmeras, né? Isso ainda bem que existem recursos que podem restabelecer o movimento de reposicionar a gente no nosso lugar, como as constelações familiares, como o coach sistêmico, a PNL, quarta geração, hipnose ericksoniana, a psicologia, de uma forma geral, né, pode ajudar bastante esse campo da experiência e poder, de alguma forma, fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida mais saudável, mais essencial e mais saudável, né? Então, dentro da minha história, foi interessante porque eu comecei a perceber, apareciam, por exemplo, dentro da psicoterapia, grupo, individual ou dentro do campo das constelações, apareciam muitas vezes, num determinado período, determinadas pessoas com determinados sintomas muito parecidos, né? Doenças e sintomas, hipertensão, diabetes, gastrite, dor de cabeça, várias possibilidades repetitivas, né? E que tinham uma matriz, digamos assim, né? Porque quando a gente fala em lado direito do corpo, a gente está conectado muito mais à função pai. Quando a gente fala do lado esquerdo do corpo, a gente está muito conectado à função mãe, né? Ou à influência da história do feminino, ou à influência da história do masculino do lado direito. E aí depois eu comecei a perceber que o que adoecia o lado direito era a influência do lado esquerdo, ou seja, era a história da mãe interagindo com a história do pai e adoecendo o lado direito. Era a história do pai interagindo com a história da mãe e adoecendo o lado esquerdo, né? E é louco porque eu comecei a perceber que algumas doenças do lado esquerdo, por conter na parte esquerda do corpo alguns órgãos que estão muito relacionados a que a gente conecta muito a sentimentos, por exemplo, coração, né? Sentimento, lado esquerdo, emoção, função mãe, né? Aspectos do lado direito, fígado é algo mais yang, mais imperativo, mais forte nesse sentido maior, lado masculino, né? É todo o corpo ele vai gerando esse movimento. Tanto é que o lado direito do cérebro ele comanda o lado esquerdo do corpo, né? O lado intuitivo, o lado musical, o lado sensível, comandando o lado esquerdo, que é a função mãe, que é intuitiva, é nutritiva, é emoção, é aspectos mais sensíveis, assim como o lado esquerdo, mais prático, racional, mais matemático, comanda o lado direito do corpo, né? Que tem esse movimento muito conectado o aspecto da função pai, do masculino na vida da gente, né? E esse movimento é interessante porque na medicina chinesa tem um chamado vasoconcepção e nesse ponto aqui específico as energias se cruzam, né? A energia é a força do lado direito para que do lado esquerdo do cérebro e do lado esquerdo do corpo aqui do lado direito. É por isso que você paralisa por uma isquemia, por exemplo, o lado direito vai paralisar uma parte do lado esquerdo do corpo, né? É que louco isso. Então, a parte do cérebro do lado direito está do lado direito do corpo, mas tem um pequeno segredo, bem aqui. E os chineses já sabiam disso, né? Mais de 5 mil anos atrás. Então, todo esse processo é muito baseado, a forma como eu estudo é muito baseada na medicina tradicional chinesa, nas 5 leis biológicas do Dr. Hammer, na medicina alopática, na neuropsicologia. Eu comecei a perceber não só o aspecto emocional, mas o aspecto energético e também prático, ou seja, de como funciona, né? Como a medicina alopática ocidental olha para uma determinada doença, como a medicina alternativa oriental olha para a doença, né? E comecei a integrar esses conceitos e comecei a pesquisar isso através do que a gente chama de fenomenologia, da percepção, onde a gente tem o que Merleau-Ponty fala que é a percepção e a percepção como movimento de processo, né? E percepção tem a ver com o princípio daquilo que o fenômeno, eu vou descrevê-lo primeiro dentro de mim, daquilo como eu vejo o fenômeno, né? Para depois estabelecer um movimento de descrever o fenômeno. E descrever o fenômeno é muito comum, porque a gente tem uma tendência a descrever o fenômeno externo em detrimento de descrever o fenômeno interno. A gente precisa inverter isso. Que é descrever como eu me sinto diante do fenômeno, né? Como o meu corpo reage diante do fenômeno, para depois eu poder descrever o fenômeno em si. Então,
fenômeno descritivo externo é muito comum, que é o tratamento do campo da psicoterapia, por exemplo. Né? A psicoterapia, ela tem essa possibilidade de descrever o fenômeno externamente. Eu estou aqui como um observador descrevendo o fenômeno. Mas como é que aquela fala daquela pessoa, aquele sintoma, aquela doença, de alguma forma chega até mim? Né? Como eu me sinto ao ouvir aquilo? Como eu me sinto ao estar com aquela pessoa? Isso é mais importante. Porque é daí que eu vou separar aquilo que é meu daquilo que é do outro. Né? E isso é muito comum, a gente acaba misturando, né? Fazendo o samba do crioulo doido, um cavalo diante das emoções, não sabe o que é meu, não sabe o que é do outro. E acaba gerando um movimento de, às vezes, somatizar um determinado processo em você e que você, como terapeuta, como psicólogo, como cuidador, você vai acabar adoecendo, né? Em um determinado momento da vida, por conta de somatizações, que a gente chama de psicossomática, e essa psicossomática vai gerando movimentos de pegar as partes, as somas, somar isso dentro da psique e vai estabelecendo processos de adoecimento. Então, é um que você atende que tem dor de cabeça, daqui a pouco chega outro que tem dor de cabeça, daqui a pouco chega outro que tem dor de cabeça, e você naturalmente tem uma tendência a ter dor de cabeça. Né? Naturalmente, você está sentindo dor de cabeça por A, B, C, D, F, e lá vai. Não se dá conta que aquele excesso é um movimento de somatização. Né? Então, é todo um processo muito comum nesse sentido. E eu somatizo porque é uma forma que eu tenho, que o corpo tem de me informar em que lugar que eu estou e qual é a minha dinâmica. Né? Então, por exemplo, as pessoas que têm excesso de dor de cabeça, que a gente chama muitas pessoas chamam de cefaleia, o nome científico é migrânia. Eu estudei quase 3 anos num projeto de pesquisa livre enxaquecose, né? Livre de dor de cabeça, na Faculdade UNEB de Salvador. Então, a gente desenvolvia pesquisa nessa área e a gente começou a compreender que eu comecei a compreender, porque na verdade naquela época as pessoas não compreendiam muito a perspectiva, porque eu era psicólogo e era acupunturista também, né? Fazia acupuntura, e falava que a agulha que resolvia o problema, mais nada, era alguns movimentos de falas que a gente ia estabelecendo um movimento de ressignificar aquele excesso de dor de cabeça. E dor de cabeça, na realidade, a gente precisa identificar a migrânia. Por que é migrânia? Porque ela fica migrando em várias partes da cabeça. Né? Por exemplo, dor de cabeça no topo da cabeça, fígado, lateral da cabeça, vesícula biliar, atrás da cabeça, bexiga. Né? E aí vai. Na frente pode estar conectada ao estômago, por exemplo. Então, a dor de cabeça ela migra, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Por quê? Porque tem um excesso, na realidade, de preocupação, um excesso de mãe na cabeça, um excesso de querer salvar a mãe ou de exclusão da mãe. Isso gera um excesso em cima, que é a casa do pai. A cabeça é a casa do pai. Então, é como se eu levasse esse movimento para cima, consequentemente são pessoas que têm um vazio muito grande no coração e que vai desenvolver outros sintomas diversos, porque quando a gente fala em imigrante, está falando no processo da utilização de fármacos. Esses fármacos vão atacar fígado, rim, estômago, consequentemente vai subir para a cabeça, vai simplesmente, são meridianos, são energia, né? O meridiano do estômago nasce bem aqui. Então, os sintomas relacionados nessa região, por exemplo, né? Todas elas estão relacionadas ao estômago, à função mãe. Então, esse movimento é interessante porque traz para a gente essas informações, né? E traz essas informações baseadas naquilo que é uma repetição de atendimentos que eu tive e que me trouxeram, por movimento de pesquisa, dizer, olha, todas as pessoas que têm dor de cabeça, migrânia, que desenvolvem esse sintoma e doença, têm um excesso de mãe na cabeça. É como se a mãe ocupasse a casa do pai. E a casa da mãe, essa região daqui, fica vazia. Por quê? Porque a mãe está aqui, consequentemente, o pai está o quê? Excluído. Existe uma exclusão do pai. Por quê? Porque está fora, tem alguém morando na casa dele. Né? Por que a gente fala isso? Porque a cabeça como um todo, função pai, tem microsistemas dela dentro dela, yang e yang, né? O sistema feminino, masculino, feminino. Do ato de mastigar ao ato de evacuar, função mãe, né? Todo lado esquerdo do corpo, intestino, baço, vai descendo, né? Todo o sistema que tem aqui, esôfago, tudo tem a ver com função mãe, tem a ver com nutrição, tem a ver com processamento de alimentos, que tem a ver com emoção. Então, e do umbigo para baixo tem a ver com o princípio da relação da criança, né? Da nossa criança
E quanto mais sintomas de doenças a gente desenvolve na parte do umbigo para baixo, mais doente é a nossa criança, mais desconectados estamos da nossa criança, né? Quanto mais sintomas na região do estômago, do ato de mastigar e evacuar, mais desconectados estamos com a mãe. Quanto mais sintomas a nível da cabeça, mais sintomas, mais conexões com fragmentação estamos com a função pai. Então, todo esse movimento faz com que o pai influencia na relação com a mãe influencia na relação com o pai, na criança. E no corpo da gente como um todo, né? Então, isso é uma forma que eu tenho de pensar saúde e doença quando eu olho especificamente para aspectos que são desencadeadores de desarmonias nas nossas emoções. Consequentemente, isso vai refletir num órgão no corpo específico que vai desencadear futuramente com a cronicidade daquela emoção, com a cronicidade daquele comportamento, um sintoma e uma doença. Mais ou menos isso. Você quer fazer uma pergunta? Não, tem várias doenças, né, como ansiedade, depressão, que falam que é a doença do século. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu tenho visto muito frequentemente em vários conhecidos, que é a retirada da vesícula. Várias pessoas. Pelo menos assim, não sei se é porque eu comecei a estudar com você e comecei a reparar em coisas que acontecem com as pessoas. E eu estou vendo isso muito frequentemente. Vários amigos, várias pessoas estão tirando. O que você poderia me falar sobre isso, Luciano? A vesícula, ela trabalha, é uma víscera que trabalha junto com o fígado, né? O fígado é o órgão, a vesícula é a víscera. E a vesícula tem a ver com a nossa tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade de tomar decisões ou excesso de tomar decisões, geralmente o excesso quer dizer excesso de tomar decisões por pessoas, por outras pessoas e não por mim, né? Isso vai gerar uma estagnação energética na vesícula. Consequentemente, uma necessidade, ela vai estimular a necessidade de que seja retirada, né? É interessante porque, mesmo sem a vesícula, a gente mantém o comportamento. Olha só, o corpo diz assim, não aguento mais. Estrangulou. Puf, tem que tirar, né? Eu não aguento mais não tomar decisões por mim. Eu não aguento mais tomar decisões por vocês. Entende? E isso remete ao movimento, por exemplo, pedra na vesícula, né? É petrificação da impossibilidade de tomar decisões. É todo um sistema biológico, é todo um sistema de calcificação de sais, mas a emoção por trás é dificuldade de tomar decisões, ou tomar decisões em excesso por alguém, ou para alguém, né? Então, isso gera o quê? Muita raiva, e a raiva tem um momento que ela paralisa, e quando paralisa vai gerar um excesso na vesícula, vai estrangular a vesícula, consequentemente eu paraliso, ou simplesmente vou explodir, né? E essa variação, com o passar do tempo, se torna crônico e vai gerando uma série de disfunções energéticas de propriedades metabólicas de cada órgão e víscera, e vai desencadear uma doença porque eu simplesmente paraliso, não consigo tomar decisões, eu tomo decisões de excesso por alguém, né? Então, esse movimento ele é louco, porque eu estou em fase de pesquisa, na realidade, né? E essas pesquisas elas têm mostrado bastante esses comportamentos, que eu chamo de incríveis. Apesar de serem trágicos muitas vezes, mas eles são incríveis porque eles trazem um nível de percepção e consciência muito grande, né? E isso nos coloca muito atentos a esse movimento, né? Porque eu não conheço ninguém que fale a partir dessa perspectiva que eu trago, de estudar basicamente esse movimento do que a parte ancestral de crenças que estão dentro da gente como memória celular são geradoras de doença, né? Então, por exemplo, quando a gente fala das diversas psicopatologias, estou falando da forma como eu me relaciono com a função pai, ou seja, existem movimentos interrompidos com a função pai. Quando eu falo do movimento do sistema digestório como um todo, do ato de mastigar, o ato de evacuar, coração, por exemplo, baço, a gente está falando de aspectos relacionados à forma como eu me relaciono com as emoções da minha mãe.
que são movimentos interrompidos também com a mamãe. E quando eu falo das doenças abaixo do umbigo, como endometriose, policistos, cistite, vaginismo, ejaculação precoce, não ereção, não prazer, não conseguir se render, né? Isso estão gerados pela dor da criança. A dor da criança de não poder viver a vida e a história delas. Cada doença dessa tem um significado sistêmico, uma história por trás, né? E tem um movimento que conduz a uma desarmonia do corpo, né? Então, é uma criança totalmente rebelde ou uma criança totalmente passiva que vai desenvolver um campo de disfunção no trato urinário, por exemplo, né? Bexiga e rim, provocado por medo, provocado por movimento de liberar ou não liberar determinadas emoções, que a bexiga tem essa função, e remete a um movimento de disfunção. E essa disfunção vai desencadear um fungo, uma bactéria na região da vagina, por exemplo, né? Que isso é um processo de auto-boicote para viver, por exemplo, a sexualidade saudável. Eu quero viver a sexualidade saudável, mas eu não consigo viver porque a mamãe não conseguiu viver, porque as mulheres não conseguiram viver, né? Porque o papai não conseguiu viver. Então, é todo um processo de movimento de lealdade, digamos assim, que cada um de nós vamos desenvolver em detrimento daquilo que é viver a nossa própria história e a nossa própria vida. E o que eu mais gostei, logo no começo da sua fala, você disse exatamente o propósito dessa série, que é estar bem comigo mesmo, para eu poder lidar com as situações do cotidiano, para eu poder lidar com as minhas questões, com os meus conflitos, e às vezes a gente está muito preso a tratar o sintoma e não a causa. E eu tenho visto que alguns hospitais já têm integrado algumas práticas alternativas, porque sabe que não adianta só tratar o sintoma. Porque é o que você falou, tira a vesícula, mas a pessoa continua repetindo. Então, ela vai continuar se agredindo e vai começar a agredir outros órgãos. Então, eu acho fantástico isso tudo que você falou e acho que agora você despertou mais curiosidade ainda em todo mundo que vai assistir. Todo mundo vai agora começar a te ligar e falar assim, olha, eu tô com dor de ouvido, eu tô com dor aqui. Para saber o que é. Eu percebo muito a humanidade voltando um pouco, né, de uma forma mais consciente para as práticas antigas. As práticas através da homeopatia, da boa alimentação, da prática de exercício, dos fármacos relacionados a chás, folhas, dos cristais, do toque, da energia. Está voltando, porque a gente vai passar um tempo, possivelmente mais para frente, de compreender que muitos medicamentos eles não vão fazer mais efeito. Vai estar sempre tentando inventar uma droga nova, porque o corpo ele vai desenvolver determinados processos de proteção e as bactérias vão ficar mais fortes ainda, eu vou ter que ter mais um tipo de antibiótico diferente, ou um conjunto de antibióticos para estabelecer um movimento de compreender o que está no emocional, o que está no energético, né? O que está dentro da psique humana. Então, se a gente não cuida paralelamente, né, como recursos complementares ao processo dos sintomas e doenças, a gente vai ter um maior número de pessoas doentes, com muitos sintomas. Entende? Então, a gente começa, de fato, a olhar para essa possibilidade como um recurso facilitador complementar, porque essas abordagens todas elas não substituem médicos, medicação, psicoterapia, nada disso não substitui nada. Ao contrário, facilita o processo de cura. Né? A cura, em vez de demorar, sei lá, 1 ano, você pode fazer isso em 3 meses, né? Utilizando-se de técnicas alternativas, complementares, mesmo que sejam consideradas por muitas pessoas placebos, né? Mas, de alguma forma, ela responde. Eu trabalhei muito tempo de forma sistêmica com agulhas, aurículo, fazia analgesia para tratamento dentário e cirurgias, inclusive, com eletrocultura, né?
Eu utilizava pontos específicos do corpo e estimulava aquele corpo, aquele ponto específico, e isso gerava uma sedação. A sedação era possível fazer uma cirurgia dentária, sem dor, né? Então, é todo um processo de possibilidades que a gente pode utilizar de forma mais orgânica e natural do que estar gerando um movimento de só pensar no aspecto químico, né? Não só pensar no aspecto mais prático da coisa. A gente criou um nível de praticidade. Estou com dor de cabeça, tomo um remédio para dor de cabeça. Passa dor de cabeça, né? Mas passa vírgula, eu contaminei o meu fígado, contaminei o meu rim, gerei calor do estômago e aquela dor de cabeça vai, né, se reprogramar novamente, porque eu não tratei essencialmente a origem emocional dela. É diferente. Quando eu olho para a origem emocional de um sintoma, uma doença, consequentemente, eu consigo uma cura, eu consigo ressignificar de forma muito mais breve do que pelas vias tradicionais, porque senão vai virar uma reincidiva de um determinado processo, e isso vai cronificar, naturalmente, a experiência da doença, do sintoma, né? Então, é importante que a gente possa começar a olhar que existem possibilidades alternativas, chamadas alternativas, mas que têm tido muitos bons resultados. Por exemplo, as constelações familiares têm trazido muitos bons resultados no aspecto de sintoma e doença. Então, muita gente tem tido uma qualidade de vida melhor quando passa por uma constelação familiar, por exemplo, porque é impressionante, às vezes você acaba uma constelação familiar, sua fisionomia muda, né? Eu digo até que serve como cirurgia plástica, porque muda completamente a sua fisionomia, a sua energia, né? Muda, simplesmente muda, e te dá uma força, né? Consequentemente, aquele movimento diminui a intensidade do sintoma da doença. Isso vai fortalecendo o seu processo. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu simplesmente tenho um nível de experiência que me traz essa certeza de que esse também é um bom caminho para olharmos para sintomas de doenças, por exemplo, né? E a constelação também te dá consciência. Uhum. Então, mesmo que você não esteja preparado ou que você ainda não consiga dar aquele passo para a cura, mas ela te dá consciência. Então, aí você começa a se observar. E se observar também já é uma grande ajuda, né? Uhum. 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 É tipo Traz se a possibilidade corrigir, de né? você... porque quando a gente fala em fazer uma constelação para sintoma e doença, a gente está falando na possibilidade de compreender para onde olhamos através da doença. A doença nos conduz a algum lugar. Geralmente a um excluído, alguém ou alguma parte da história que foi excluída, que eu, por lealdade, estou conectado a essa história, a essa pessoa. Mesmo que você, eu não conheci meu avô, como que ele pode estar interferindo na minha doença, no meu sintoma hoje? Eu não sei explicar isso, eu só sei que acontece, né? A gente vai falar de diversas abordagens, como neurônios espelhos, campo mórfico genético, transgeracionalidade, física quântica, própria biologia do corpo, como memória celular, né? Ontogenia, Epigenética. filogenia, epigenética. Então, são muitas as possibilidades que podem ser colocadas como formas de explicar isso. Mas eu não gosto muito apesar de estudar isso, eu não gosto muito de tentar explicar isso, porque é um fenômeno que a gente ainda não sabe lidar com ele, né? Como é que eu faço uma constelação, tinha uma determinada dor, de repente aquela dor desaparece e não volta nunca mais, né? Então, assim, como é isso? Eu não sei explicar como isso acontece, eu só sei que acontece, entende? Eu posso tentar explicar aqui através de várias possibilidades, né? Mas vai ficar muito distante ainda do que aconteceu, digamos assim, né? Então, é uma área que me fascina bastante, porque eu compreendo que quando eu encontro, de fato, o meu lugar na vida, né, dentro do meu sistema e da minha história, eu me torno eu e nós. É o que eu falo sempre, né? Eu tenho nós, nasci nós, cresci nós, e vou buscar durante a vida essa conquista, que é a primeira conquista que a gente faz, né? Que é nos tornarmos eu e nós. E quando eu me torno eu e nós, é um próximo passo para olhar para o coletivo, né? É o que o Hering chamou de consciência espiritual. E essa consciência espiritual ela vai trazer um nível profundo de
de me ver dentro de nós, de ser uma parte de nós e de contribuir com nós, que vai deixar de ter um nível prevalente no meu sistema apenas familiar. Nós é o ar, é o planeta, é a árvore, é o animal, é o outro, é meu vizinho, é meu chefe, somos nós. Né? Isso é a consciência espiritual. Enquanto isso, nós estamos na consciência coletiva, muito na consciência individual. E essas três consciências elas são validadas e são geradas e desenvolvidas pelo estado de quantidade de amor, né? Não o amor cego, o amor coletivo, o amor por todos, que é o amor da consciência individual, coletiva, espiritual. Então, em que nível de amor que eu estou, em quantidade de amor que eu disponibilizo para determinados processos na vida, né? Então, quando a gente fala em pensamento sistêmico complexo, a gente está falando na fonte da vida do amor maior, né? Do amor essencial. O amor essencial vem do amor nosso pela nossa criança, pela nossa história, né? E o amor maior é o amor espiritual, é o amor que nos conduz a nos sentirmos como parte do todo, o todo como parte de mim. Então, é todo um processo que vai gerando níveis de liberações de sintomas de doenças, né? Porque quando eu deixo de olhar para a doença, eu deixo de olhar para o excluído, eu encontro o meu lugar. Consequentemente, eu fico bem. Né? Então, uma constelação aplicada a sintoma de doença tem a intenção de diminuir a intensidade da emoção geradora do sintoma ou da doença. Então, eu gosto muito de conectar a criança. Quando eu me conecto à criança, é o meu melhor bálsamo, o meu melhor remédio diante de todos. Não é olhar para o excluído, isso é o menor. Deixar de olhar para a criança que eu excluí, porque eu não estava disponível para ela. Isso é o melhor remédio. E é isso, gente. O Luciano, ele tem muito mais coisas. É que se fosse falar todo, né, Luciano, a gente ia ficar aqui uma semana. Mas eu amei todo esse ensinamento seu, eu adoro ouvir você falar. E a única coisa que eu posso te dizer é gratidão e que eu honro você e toda a sua ancestralidade por ter colocado você na minha vida. Foi um presente que o direito sistêmico me deu e sou muito grata. Já fiz constelação com o Luciano e recomendo. Vou deixar todos os contatos do Instituto ILA aqui para vocês. Quem quiser conversar mais com ele, quem quiser saber mais sobre o assunto. O Luciano é uma pessoa super aberta, super amiga e que tem um lugar muito bom no meu coração. Gratidão, Luciano. Gratidão, Sheila. Gratidão às pessoas que vão ver esse material depois, esse vídeo. Como você falou, tem muito mais coisas. A gente abordou aqui de uma forma muito superficial, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente despertou um pouco de curiosidade, né? Como é isso mais? Como pode ser diferente, né? E como é que funciona isso? E essa doença, como é que funciona, né? Isso é um processo. Não adianta jogar muita informação, porque a gente passou, por exemplo, 2 dias falando sobre isso, ainda não foi suficiente, né? Porque cada um de nós temos um processo diferente, uma doença, um sintoma diferente, e que vai desencadear, mesmo falando, por exemplo, em fibromialgia, por exemplo. Cada um de nós vamos desenvolver fibromialgia por uma dinâmica diferente, mas ela tem uma base, tem uma matriz que tem a ver com a nossa criança, né? É a criança que perdeu a esperança de poder sorrir, de poder viver de forma leve a vida, né? E a fibromialgia ataca bem o meridiano da vesícula biliar, no meio da nádega, bem ali, e vai irradiar lateralmente para o corpo, às vezes vai subir através do canal da bexiga, que tem na coluna vertebral, né? E aí vai desencadear dor, basicamente, de todo o corpo. Ou seja, é a autopunição da minha própria criança, no sentido de dizer, uau, eu perdi a esperança, eu perdi a tesão pela vida, porque eu vejo aqueles que me deram a vida totalmente doentes, tristes, impossibilitados de ter uma vida diferente. E aí eu vou me autopunir através da dor. E a dor, tudo que tem a ver com ossos e músculos e tendões musculares, tem a ver com criança. Então, as doenças autoimunes como osteopenia, osteoporose, fibromialgia, ciático, fissura nos ossos,
distensões musculares, tudo isso é a criança. Tá? Então, assim, um beijo, gratidão pela oportunidade, pelo bate-papo, foi maravilhoso. É isso, muito bom. Gratidão. Gratidão é minha. Um beijo para você e para sua família. Se cuide e espero que possamos nos ver pessoalmente em breve. Sim, vamos sim. A gente vai falar sobre leitura corporal e fisionomia. Aí tem que conversar com você assim. Tem que conversar assim comigo. Mas não adianta, o corpo todo ele vai estabelecer uma comunicação, né? Isso é muito legal. Então, é Obrigada, outra área Luciano. minha de estudo já há muitos anos e eu adoro também fazer essa parte, porque facilita bastante o princípio da comunicação. É verdade, isso é verdade. E aí serve para todo mundo, não é só para advogado, não é só para quem é sistêmico, serve para tudo. O corpo Exatamente. fala. O corpo fala o tempo inteiro. Fala sem palavras. É verdade. Ok. Mas Muito esse bom, vai ficar para Sheila. a próxima. Uma próxima oportunidade. Gratidão, Luciano.